Bom, então vamos para o nosso segundo painel do dia hoje, Atores em Sintonia para uma América Latina Coesa. Eu convido então para subir ao palco e mediar esse segundo painel a líder de Content House na Origin Health e editora de saúde da MIT Technology Review Brasil, Manuela Albuquerque. Para compor a mesa, convido novamente o diretor executivo da Federação Colombiana de Doenças Raras, Diego Fernando Gil Cardoso, por favor. Também o deputado federal e presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, Francisco de Assis de Oliveira Costa. E o presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, senhor Renato Porto. Assim como o coordenador-geral de doenças raras no Ministério da Saúde, senhor Nathan Monsores. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada aos que estão acompanhando aqui o evento presencialmente e também na transmissão ao vivo. Eu fico muito honrada de fazer parte desse projeto, um projeto tão extenso que envolveu o trabalho de tantas pessoas. Muito obrigada à PTC pela parceria, obrigada à Interfarma também pelo apoio no dia de hoje, por nos receber aqui, né, na casa deles. E eu queria começar esse debate contando para vocês sobre uma parte da nossa revista. E essa parte se chama Pensando Juntos. Então, quem tiver a revista em mãos pode dar uma olhada na página 40 e quem tiver a edição digital depois pode consultar. Depois desse debate cheio de ideias brilhantes, né, no primeiro tempo desse evento, eu queria que a gente colocasse ideias em prática. Então, aqui a gente tem uma composição fantástica nesse painel. Temos um representante do Legislativo, um representante do Executivo, um representante da indústria farmacêutica e um representante da sociedade civil, que são atores importantíssimos nesse caminho. Então, eu queria saber, na avaliação de cada um, dentro do seu espaço de atuação, como fazer com que a gente tenha coesão nesse tratamento a pessoas com doenças raras nessa macro-região. Eu vou começar, então, com o Dr. Francisco, que ocupa um cargo importantíssimo hoje, está à frente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que é um fórum de discussão que analisa temas super importantes na saúde e, inclusive, com certeza, avaliará temas relacionados às doenças raras. Então, deputado, a minha pergunta para o senhor é: com que prioridade esse tema é tratado hoje na Câmara, especificamente na comissão, e como equilibrar essas demandas sociais, né? A gente falou muito aqui dessa boa vontade política. A gente viu que alguns países têm uma abertura muito positiva junto ao legislativo. É o caso do Brasil. A gente tem também países que estão aí no nível de desenvolvimento, nessa caminhada de desenvolvimento, como o Uruguai, que tem uma sociedade civil engajada e que busca a aprovação de uma política nacional no legislativo, encontra essa abertura. E a gente tem outros, como o Equador, que hoje tem uma situação política complexa, pensando nessa perspectiva do parlamento. Então, é isso. Queria ouvir a avaliação do senhor em relação a essas demandas e como o legislativo brasileiro pode inspirar, né, outros países a ouvirem esses grupos e atender também essas demandas de atores envolvidos nessa busca pelo aprimoramento do cuidado das pessoas com doenças raras. Então, primeiro, agradecer a oportunidade, o convite, participar desse painel. Sei que da importância da discussão desse tema e as doenças raras, né, essa análise nesse contexto, pensando a América Latina, e falar um pouco da realidade, de como tem sido, como você aqui perguntou, a priorização desse tema na Câmara Federal. Eu estou assumindo a presidência da Comissão de Saúde para esse ano de 2024,
a comissão ela já tem se dedicado a esse tema. A gente faz referência a alguns marcos que a gente destaca ali no ano de 2016, já uma preocupação, uma evidência maior que eu poderia aqui estar colocando no ano de 2019, quando se criou uma subcomissão específica para doenças raras, né? E esse trabalho desses parlamentares, nesta ocasião, trouxe alguns pontos, né, que realmente são muito sensíveis. Primeiro, a dificuldade na informação e muitas vezes os conflitos nos dados, né, para poder se ter estatística. Poder observar uma fragilidade também no nosso país no que se diz respeito à disponibilidade de profissionais, né, os profissionais especialistas para acompanhar esses pacientes, como também o número pequeno de centros especializados no nosso país também foi uma lacuna. E essa avaliação desse trabalho feito por essa subcomissão ali em 2019 também percebeu uma outra evidência, a necessidade de se trabalhar a formação mais especializada dos profissionais, como o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, não cuidado mais especializado ao paciente de doenças raras. Citando aqui algumas dessas situações, desse trabalho que já foi feito e destacado pela Comissão de Saúde. Nesta ocasião, 2020 ficou muito prejudicado o trabalho desse tema, nós tivemos a pandemia. 2021 e 2022 se teve um foco maior, acima de tudo, por conta do aprimoramento, aqui até com a lei em 2021 sobre a triagem neonatal, né? Isso acabou ficando o foco da discussão maior neste período. O ano de 2023 teve um trabalho muito concentrado por parte dos membros dessa subcomissão, que foi recriada no ano passado, né? Produziram um relatório extenso, mais de 700 páginas, muitos parlamentares envolvidos, tanto que ao final do ano de 2023, essa subcomissão, que ela era temporária, ela passou a ser uma subcomissão permanente. Então, a partir deste ano, já programado, previsão já para a próxima semana, a gente fazia a instalação dos trabalhos da subcomissão, agora permanente, que ela vai cuidar de doenças raras, mas também de pacientes do transtorno do espectro autista, o TEA, tendo naturalmente uma subdivisão de relatores que vão cuidar especificamente dos eixos principais. A vantagem é que muitas vezes alguns não sabem, quando a gente torna uma subcomissão permanente, ela fica até o final da legislatura. Então, o ano de 2024, o ano de 2025 e 2026, teremos um trabalho concentrado para essas situações. Então, algumas matérias já avançaram na comissão, nós temos também muitos outros projetos, e aqui, mais do que nunca, eu quero deixar a compreensão de que num sistema único de saúde que nem nós temos, claro que com a predominância de muitas patologias que têm uma prevalência maior na nossa rotina, no nosso cotidiano, embora um número menor de pacientes que são acometidos de doenças raras, mas o nosso sistema ele é universal e nós temos que ter, acima de tudo, esse olhar para esses pacientes, né? E eu me ouso, né, a colocar que esse caminho necessário para ter uma atenção, seja com as políticas públicas, que possamos, através de projetos de lei que tramitam hoje, que possam serem apresentados pelos parlamentares, bem como as intervenções diretas do Executivo, o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal, pensar realmente a transversalidade que tem esses pacientes da doença rara, a necessidade, eu tenho esse foco muito grande, que aqui se falou no painel anterior, muitas vezes a dificuldade do acesso do paciente ao especialista, a gente precisar compreender que qualquer política pública nós temos que
trabalhar a atenção primária à saúde. Porque entendo que a formação médica hoje prepara profissionais que vão estar, na sua maioria, das vezes, com bom preparo para a condução das doenças mais rotineiras. E falo aqui, por exemplo, a estratégia de saúde da família. Os médicos estão muito focados a acompanhar o paciente com diabetes, que é uma das doenças crônicas que tem uma prevalência muito grande, a hipertensão, né, que a doença cardiovascular é o maior índice de mortalidade no nosso país, então realmente tem que ter uma atenção especializada nesse sentido. Mas eu entendo que a atenção primária, quando tiver uma formação continuada dos profissionais que lá atuam, nós vamos ter condições de encurtar esse tempo do diagnóstico dos pacientes de doenças raras, que eu vejo que esse é um grande problema. Quanto mais tempo se demora, e muitas vezes eu sei que esses pacientes acabam correndo de unidade de saúde, de especialista em especialista, e muitas vezes uma demora muito grande para se chegar a um diagnóstico. Então, eu acho que trabalhar a formação, a qualificação dos profissionais da atenção primária, claro que necessariamente com atenção especializada, com aporte da telemedicina, naturalmente também tem mais centros distribuídos no nosso país, é que realmente a gente vai conseguir dar uma resposta e sem esquecer que precisamos ter diagnóstico precoce, precisamos ter acompanhamento, ter estimulação, ter reabilitação, mas também a garantia do tratamento medicamentoso para esses pacientes. Então, tenho essa visão, queria deixar aqui um pouco desse ponto de vista, do que, trazendo um breve histórico aqui da comissão, mas também um pouco do que compreendemos que dentro das estratégias de política pública é extremamente necessário trabalhar essa questão da qualificação. Porque eu até, como médico, que também já atuou na estratégia de saúde da família, a gente sabe que o médico, naturalmente, na sua formação, quando você vê um paciente que você vai investigar, se você não tiver o mínimo de conhecimento de alguns casos, você nunca vai pensar em algumas possibilidades, você não vai requisitar exames que possam chegar àquela linha. Então, entendo que o despertar com a formação continuada ajudará muito a gente ter diagnóstico mais precoce dos pacientes com doenças raras e assim ajudar no seu encaminhamento, na sua condução. Muito obrigada, doutor Francisco. E ainda quero continuar te perguntando, e eu vou fazer uma pergunta muito direta, porque foi um ponto trazido aqui pelos painelistas anteriores. Pela fala do senhor, entendo que sim, mas te pergunto diretamente. Existe, então, a vontade política por parte da Comissão de Saúde da Câmara? A gente coloca que a Câmara, hoje, sendo muito sincero, né, eu assumi agora há poucas semanas a presidência, mas a subcomissão que eu tenho a maior cobrança para a sua instalação é essa de doenças raras. Então, a gente percebe que existe um desejo por parte dos parlamentares, né, muitas vezes agora até a dificuldade, quem tem que escolher quem vai presidir, quem vai relatar, então a gente percebe claramente a manifestação de muitos. Então, terá sim prioridade, né? Mesmo, eu percebo que mesmo a vontade do presidente, mas, acima de tudo, dos membros da comissão. Então, das comissões que nós temos aqui, tem a maior procura de participação, tem sido essa subcomissão. Então, estou muito otimista de que nós vamos conseguir, ao longo desse ano, dar uma grande contribuição para essa agenda. Quando a gente fala de vontade política, é claro que a gente fala também do executivo. Mas antes de perguntar diretamente para o Nathan, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, deputado, sobre essa relação do legislativo com o executivo para esse tema de doenças raras. A comissão pretende ter essa aproximação? Como é esse planejamento dentro desse fórum atualmente? Eu tenho uma compreensão muito clara que essa harmonia entre o legislativo e o executivo, ela tem que existir. Não adianta, isso é um entendimento que eu tenho, imaginarmos soluções para alguns temas, e aqui nós estamos tratando de doenças raras, sem que possamos dialogar com os responsáveis pela aplicação direta
daquela política pública. Então, eu entendo que, se existe uma proposição em que se pretende alcançar algum objetivo, algum benefício para a sociedade, nós temos que envolver naturalmente o executivo à mesa, mediante audiências públicas, para também construir o melhor caminho, que muitas vezes, entre o limite da proposta legislativa e a possibilidade de atendimento, seja operacional, seja o impacto financeiro que isso vai provocar à União, aos estados, aos municípios, tem que ser ponderado para que a gente, nesse diálogo muito aberto e franco, a gente possa construir uma solução. E muitas vezes você fica no embate, num cabo de guerra, literalmente, e muitas vezes a gente não consegue ter um efeito prático. Então, o nosso objetivo também é buscar essa mediação entre o que está sendo apresentado, entre o que é possível, ouvir naturalmente a ciência, para que assim a gente construa soluções legislativas que tenham aplicação prática e que possam facilitar a vida dessas pessoas. Muito obrigada, doutor Francisco. Natan, nessa pesquisa a gente identificou essa dificuldade de diagnóstico, né, em todos os países dessa etapa de diagnóstico, mas nos países aí classificados no estágio intermediário e avançado, a gente tem uma outra questão que aparece muitas vezes na fala dos porta-vozes dos países, que é a coordenação do cuidado. Então, a gente fala, além dessa macro-região fragmentada, dos sistemas de saúde fragmentados dentro dos próprios países. A gente tem no Brasil uma política nacional para pessoas com doenças raras. Ela já completou 10 anos e a gente traz aqui na revista, inclusive, essa progressão dos serviços especializados cadastrados com base na portaria. O Tony trouxe questões aqui, né, sobre a efetividade para aprimoramento da jornada do paciente. Então, a gente tem essa questão da regionalização, a gente tem uma concentração maior em determinadas regiões, menor em outras. O primeiro serviço cadastrado na região norte foi feito muito recentemente, mas a gente teve um cenário muito positivo em 2023, especificamente. Mapeamos 31 centros, nos bastidores aqui você já disse que esse número subiu para 32 em 2024. Então, eu queria saber a sua avaliação, né, dessa experiência do Brasil, que é um país enorme, né, de dimensões continentais, e ao que o senhor atribui, né, esse aumento do credenciamento dos centros, como fazer essa coordenação, como o Brasil pode servir como exemplo para outros países da América Latina que já estão nesse estágio, porque também é uma coisa que a gente trata aqui na revista, estar na melhor posição não significa que está tudo correndo bem, né? O grande desafio é tirar essa legislação, a portaria, os marcos regulatórios do papel. Por favor, sua avaliação sobre esse cenário. Então, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite também. Boa tarde aos colegas que compõem aqui comigo essa mesa. Tem vários caminhos para responder a tua pergunta, né? Eu poderia, enfim, articular isso do ponto de vista acadêmico ou da gestão. Vou fazer da gestão em função, né, do cargo que eu ocupo agora. Então, não existe bala mágica, né? Não existe solução milagrosa para ecossistemas de saúde tão complexos. E o Brasil, né, dadas as dimensões, né, do país e a estrutura que a gente tem, não foge dessa exceção. O que a gente precisa buscar enquanto gestor público para garantir a efetividade de uma política pública, né, a tão falada, tirar do papel a política, né, é garantir alguns marcos. Né? Tem uma série de frameworks, né, na área de design de políticas públicas que eu poderia evocar, lembrei de um aqui agora. Então, assim, eu tenho que buscar a efetividade, eu tenho que, né, ver a capacidade que esse ecossistema tem em implementar essa política pública, em manter essa política pública. Né? Então, assim, tem uma série de marcos que a gente busca. Né? E esses marcos correspondem a uma ideia muito potente, que é de construção de capacidade. Né? Então, a política pública instituída em 2014,
ela vem nesse movimento de construção de capacidade, né, para lidar com essa questão, que é uma questão social complexa, né, que é a questão das doenças raras. Então, qual é o movimento que a gente tem feito enquanto Ministério da Saúde? Então, primeiro entender, né, qual que é o alcance dessa política pública. Então, no ano passado, nós conversamos com todos os serviços, mapeamos as dificuldades, os problemas que são compartilhados por todos, e há alguns marcos, né, interessantes nessa discussão. Então, a gente ainda tem problemas sérios, né, por exemplo, com como esse paciente, né, o que vocês estão chamando de jornada, itinerário, caminho, né, mas que passa por uma lógica dentro do Sistema Único de Saúde, que é a lógica de regulação. Então, como é que eu faço, né, para regular um paciente, né, que tem uma condição rara específica dentro do sistema de saúde? É a doença rara pela doença rara em si, né, porque é um evento raro em si, ou eu tenho que usar os marcadores, né, que a gente usa correntemente no campo da saúde? Essa é uma discussão possível também, né, de gravidade, complexidade dessa doença, necessidade assistencial, se é uma doença crônica que tem um episódio agudo e esse episódio agudo precisa de um cuidado, né, mais abrangente. Enfim, então a gente tem olhado, né, esse ecossistema com essa perspectiva, né, de avaliar o que a gente tem de marcos positivos. Então, por exemplo, no cenário de formação de profissionais, né, a gente critica aqui o baixo número de profissionais, né? Tem pouco geneticista per capita no Brasil. A gente está falando de um segmento de especialidade que exige um grau de formação técnica enorme, né? Então, a semiologia, a técnica para olhar, né, um paciente, né, com uma dessas condições, né, genéticas importantes, enfim, ela tem diferenças, ela tem características específicas. Mas isso não significa que o profissional da atenção primária, que está na estratégia de saúde da família, não consiga perceber nesses pacientes sinais de alerta importantes. Então, um profissional, um enfermeiro, um médico da atenção primária, que olha para uma criança, por exemplo, com alterações corporais, né, importantes, ele pode suspeitar de que, olha, tem alguma coisa acontecendo diferente com essa criança, o padrão de crescimento é diferente, as proporções do corpo são diferentes. Olha, é a quinta, sexta vez que ele interna com uma pneumonia só esse ano, ou ele come um alimento e tem diarreia o tempo inteiro. Então, enfim, né, o que a gente está tentando buscar são marcos dentro da estrutura que a gente tem para estimular que a capacidade de acolhimento, a capacidade de resolução do sistema de saúde aumente. Tá? Então, primeiro eu preciso conhecer quem são esses profissionais e como eles estão formados. A gente tem feito, hoje mesmo eu tive uma reunião com colegas da Sociedade Brasileira de Genética Médica a respeito de aconselhamento genético, residência multi, formação, né, diretrizes curriculares. A gente tem trabalhado também na perspectiva de conhecer as dificuldades do sistema, né, em que sentido? Diagnóstico. Então, a reclamação corrente de não há equipamentos, ou não há estrutura para diagnóstico. A gente, enquanto Ministério da Saúde, tem feito um movimento de instalação de parques tecnológicos. Né? A gente vai ter um projeto esse ano. Né? Amanhã estou indo no Rio de Janeiro, né, cuidar um pouquinho disso, para, né, ter NGS, né, sequenciamento de nova geração, num sistema de hub, né, spoke. Então, o Tony falou há pouco, né, da Casa dos Raros, né, criar um hub. Então, ok, vamos cuidar dos hubs, mas eu preciso cuidar do spoke também. Né? Então, assim, dos braços desse sistema que vão garantir que esse paciente que está lá no município, ele consiga alcançar esse hub. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar. Então, a sensibilização que a gente tem feito, para encerrar aqui minha fala, é no sentido de garantir essa efetividade, essa manutenção, que o gestor local ele consiga enxergar a necessidade de ter um serviço especializado e adote esse sistema, mas fundamentalmente a manutenção. Então, não adianta eu ter todo o movimento de políticas públicas, né, ter todo o movimento de criação de protocolos e diretrizes terapêuticas para medicamentos de altíssimo custo, se eu não tenho, dentro do território, dentro das regiões de saúde, capacidade instalada para pôr em curso essas ações. E isso depende de uma ação sinérgica do Ministério da Saúde, do gestor do município e do Estado, do Complexo Industrial e Econômico da Saúde, do Parlamento, do Poder Judiciário, do controle social, da organização civil. Então, assim, é ecossistema mesmo. Então, ou a gente reduz, né, o grau de belicismo dentro desse sistema, né, de competição, enfim, ou de crise, no sentido de caminharmos juntos pelo bem do usuário do SUS ou do paciente,
a gente vai começar a ter, né, maiores desequilíbrios do ponto de vista de equidade. Então, eu não posso pegar todo o Sistema Único de Saúde e movê-lo em função de terapias avançadas ou de medicamentos de alto custo. Eu tenho um paciente com síndrome de X frágil, para qual não há medicamento, ele precisa de assistência. Eu tenho um paciente da neurofibromatose, da dismorfia, que precisa de uma cirurgia. Enfim, então o ecossistema ele se configura a partir de uma série de necessidades importantes, que não só a tecnologia do diagnóstico, do tratamento. Eu posso dar diagnóstico, e o paciente sai com o diagnóstico do bem do braço, batendo de porta em porta, onde eu me trato. Eu posso dar o medicamento. Ele pega o medicamento na farmácia de alto custo e vai para casa com o medicamento dentro do isopor, e ele sequer tem geladeira, ou acaba a energia do Estado, ou, enfim. Então, assim, eu preciso ter capacidade instalada na rede para acolher e dar efetividade no cuidado dessa pessoa. Então, é multi, é trans, é interdisciplinar, é um movimento contínuo do sistema. E o Sistema Único de Saúde não é uma política acabada, né? É uma política em construção. Muito obrigada, Natan. Bom, você falou aí da organização do sistema, mas as pessoas com doenças raras geralmente sofrem com questões degenerativas. Então, essas pessoas vão esperar essa organização vai ser feita enquanto a gente também busca o acesso a novas tecnologias, aí a gente busca a ampliação do diagnóstico, e aí eu quero trazer uma questão que é importante também, inclusive a senadora Mara Gabrilli trouxe muito isso na nossa pesquisa, que foi a preocupação em relação à ampliação do teste do pezinho, justamente por essa falta de capacidade do sistema de executar a lei. Então, dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Qual é o primeiro passo? A gente pensa primeiro no diagnóstico, depois no acesso? A gente vai continuar permitindo que o acesso seja via judicialização? Como a gente faz para organizar isso tudo? Um sistema de saúde como o nosso, eu posso evocar a analogia aqui da filosofia, do navio de Teseu. Então, eu tenho um navio em curso e eu preciso o tempo inteiro ir trocando as peças para que esse navio não afunde, ele continue cumprindo o objetivo dele, de chegar lá no porto, né, cumprir a meta, né, que ele tem. Então, não adianta eu ter a ilusão, né, da bala mágica, como eu citei há pouco, ou da solução miraculosa para o sistema, porque, na verdade, esse ecossistema é complexo, e como todo ecossistema é complexo, eu não posso chegar aqui e prover uma solução simplista para um problema que é complexo. Na verdade, eu tenho que entender essas complexidades e fazer esse ecossistema ir trabalhando, né, sinergicamente em prol do bem desse usuário do SUS, desse paciente com doença rara. Então, a gente tem, dentro do Ministério da Saúde, projetos de ponta. Então, recentemente, Fiocruz, Ministério da Saúde, anunciando, né, parcerias para o desenvolvimento de terapias avançadas, mas eu tenho que lidar com coisas muito mais fundamentais, que é ter profissional na unidade de saúde para que atenda o paciente, né, haja alguém para atender esse paciente. Então, qual que é o nosso movimento? É identificar, né, esses pontos críticos e, sinergicamente, mediante grupos de trabalho, né, na sexta-feira agora a gente vai ter a primeira reunião da Câmara Técnica de Doenças Raras do Ministério da Saúde. Então, na Câmara Técnica, constituir, né, convidar especialistas para tentar aportar soluções para esses problemas que correm em paralelo. Então, assim, o SUS não começou, né, na política de doenças raras. Ele já existia uma capacidade de atendimento. Então, só a Sociedade Brasileira de Genética Médica, genética no SUS tem, enfim, há décadas, tá? Genética no Brasil tem há 50 anos, tá? Pediatria tem desde que a classe médica existe. Assim, os atendimentos, os fluxos, eles existem e a gente precisa incrementar. Incrementar em que medida? Orientando esse profissional, capacitando, dando formação continuada e dando ferramentas para que ele trabalhe, né? Então, eu também não posso me iludir achando que todo profissional do Sistema Único de Saúde vai conhecer um universo de 400, 500 doenças raras que sejam das 10 mil que a gente tem descritas aí. Então, não vai ser possível, né? A gente tem uma série de efeitos descritos na literatura, né? Efeito de túnel, né? O viés de observação, né? A evidência anedótica de eu sempre tratei isso assim, vai ser desse jeito. Então, não dá, né? As soluções são soluções em paralelo, que atuam sinergicamente, e eu não vou ficar esperando ter uma solução pronta e acabada para um problema que é permanente e constante, né? Um problema em movimento. Para problemas em movimento, a gente tem que colocar soluções em movimento.
Muito obrigada, Natan. E vou fazer a mesma pergunta direta, já que isso foi trazido no painel anterior. Existe a vontade política? Então, eu venho aqui, né, sempre, né, em missão pública, né, delegado pelo Ministério da Saúde. Enfim, a gente está num governo democrático, né, do presidente Lula, da ministra Anísia. O presidente Lula já sinalizou várias vezes, inclusive recebendo no Palácio do Planalto, né, crianças, enfim, pessoas com doenças raras. O Ministério da Saúde, nessa gestão, instituiu a Coordenação Geral de Doenças Raras, dentro do departamento, né, que cuida da parte de atenção temática especializada, que é o DAED, e dentro da Secretaria de Atenção Especializada. Então, isso já é uma sinalização da atual gestão, da boa vontade, e não é só uma boa vontade do ponto de vista político stricto sensu. Né? Eu fui convidado porque eu sou um quadro técnico, sou um professor universitário, coordeno o Observatório de Doenças Raras, né? Me movimento no setor de políticas públicas, já trabalhei com a doutora Terezinha na SES, enfim. Então, a gente está trazendo para dentro desse ecossistema do Ministério da Saúde pessoas que conhecem, né, a questão das doenças raras, das condições genéticas. Então, é uma gestão pautada hoje em ciência, no uso de evidências, na coerência, na crítica acadêmica, mas sempre pensando no legado extremamente importante que a gente tem no Brasil, que é a maior política pública do planeta, que é o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Diego, gostaria, então, agora, depois que a gente já falou dessa vontade política, de todas essas questões, né, envolvendo legislativo e executivo, enquanto representante da sociedade civil e de uma organização que tem essa capilaridade, né, que representa vários países da América Latina e do Caribe, como fazer com que essas iniciativas sejam replicadas, as boas iniciativas, com resultados que já são visíveis, como fazer com que isso seja replicado. E aí eu queria que você falasse sobre a participação dessas associações, representantes de pacientes, das sociedades médicas nesse caminho. E, além disso, que você avaliasse o nível de maturidade, né, dessas entidades representativas nos diferentes países da América Latina. Como as que ainda não estão tão amadurecidas podem amadurecer, como a gente pode criar um fórum de discussão para que essas iniciativas sejam compartilhadas. Existe um caminho possível? Qual é a sua avaliação? Bueno, eu posso dizer, desde da nossa instituição ERCAL, esse propósito ele pode compartilhar as possibilidades para que possamos ter ou até replicar essas boas práticas de fato. Então, nós mencionamos no painel anterior, na América Latina estão acontecendo coisas muito importantes de fato. Infelizmente, não são muito visíveis em alguns casos, em muitos casos, mas há iniciativas em diferentes sentidos, no caso da parte neonatal, nós temos iniciativas interessantes, particularmente nós vemos no Brasil alguns avanços importantes em termos de acesso ao tratamento, a possibilidade que haja critérios diferenciados para avaliação de medicamentos e saúde, perfis para avaliação de sanitárias, práticas que também são muito replicáveis e avaliação de mecanismos de financiamento inovador. E nós vemos que há países que não somente avaliaram mecanismos inovadores de medicamentos, mas também de acessos que são replicáveis, como o caso do Managed Agreement. Vocês sabem que nós tivemos grandes possibilidades para melhorar o acesso disso, para a inovação, para terapias avançadas, porque nós sabemos que os recursos, eles não são infinitos para tudo, mas há também possibilidades de financiamentos como os de impacto social, como o caso também de crowdfunding, como também temos aí outras alternativas inovadoras. E são coisas que podem ser replicáveis, sim, a partir de diferentes países e entendemos que, obviamente, tem que ser adaptadas às suas condições, aos seus contextos e o que permite cada país, não somente em nível econômico, financeiro, mas também de regulamentação das leis.
da legislação. Então, o importante é que continuemos promovendo espaços como, por exemplo, este, que são conversas, que são interessantes, debates que são para todos os setores de saúde e para a região, e promover também sinergias. Sabemos que há iniciativas interessantes no nível regional, que envolve o contexto farmacêutico, também os pacientes. Então, eu acho que é importante que os tomadores de decisão, o executivo, o legislativo, também esteja conectado em nível regional para poder compartilhar essas boas práticas. Eu acho que esse também seria um bom caminho. Por outro lado, no momento que vocês falavam sobre o papel dos grupos de pacientes nas organizações deles, eu acho que há uma experiência interessante na América Latina. E eu acho que é um padrão bem comum em todos esses contextos que nós nos pertencemos, dos pacientes, das famílias. Nós somos, então, os grandes promotores desses padrões de políticas públicas. E fomos também promotores do acesso e melhoramento do acesso para as famílias, os pacientes e diferentes níveis, não somente tratamentos, mas também atendimento integral. E isso foi possível de se conseguir através do advocacy, ou seja, através de participação, incidência em diferentes espaços. Então, eu posso dizer que é uma curva importante, mas nós temos níveis de aprendizagem que estão em escalas de amadurecimento. No Brasil, Argentina e Colômbia, tem experiências interessantes nesses avanços, nesses envolvimentos, tem boas práticas, e eu acho que é muito importante que consideremos a possibilidade de criar comitês consultivos ou de especialistas que podem fazer esse acompanhamento, tanto do executivo como do legislativo, nessa tomada de decisão. Porque muitos dos casos, quando há esse tipo de relevos em diferentes instituições, perdemos muito essa memória técnica, né? E que a doença rara, ela é muito importante. Então, aqui, quando nós temos um comitê consultivo, que nós temos na Colômbia, mesa que está formada por 15 representantes de diferentes agentes do setor, e nós estamos falando de um representante que traz a garantia, prestação de serviço, e traz também acadêmicos, representantes de sociedades científicas. Então, somos 15 representantes de pacientes, e aí envolve também o Ministério da Saúde nessa mesa. O trabalho dela é acompanhar o governo, o legislativo, digamos, nesses assuntos que são de caráter técnicos. Então, é importante esse tipo de instâncias, de iniciativas que podem acompanhar essas tomadas de decisão, para poder garantir que haja um avanço dessas decisões e um progresso nelas. E outro contexto também que é importante é que quando você toma decisões em nível de política pública, em nível de ação concreta com a população que está envolvida, que essas decisões sejam decisões não somente de Estado, mas de governo, e que não seja somente uma perda de direito, mas seja, ao contrário, sejam decisões que possam permitir o avanço. E isso é muito importante, relevante. Outra coisa que eu acho que também é importante destacar é que a responsabilidade desses avanços para essa população das doenças raras, dessas doenças raras, não é somente uma responsabilidade exclusiva do Legislativo e Executivo. Nós temos que ter uma participação ativa de todos os atores, não somente do sistema de saúde, mas da sociedade também, incluindo o setor público, o setor privado, porque aqui nós estamos colocando não somente uma aposta para uma melhoria de saúde, mas condições para que haja uma participação que seja mais ativa dos pacientes, da família e da sociedade, que haja um olhar holístico e que seja muito mais além, para que todos sejamos partícipes deste trabalho. Essa seria uma perspectiva que eu tenho, não somente no nível da Colômbia, mas também da região. Muito obrigada, Diego. Diego, como a Laura e a Roberta trouxeram, a gente mapeou muitas associações de tamanhos diferentes, com estruturas diferentes. Então, qual é a sua avaliação, né? Que caminho as associações devem seguir, né? As maiores vão levando as menores. É melhor juntar todo mundo em grandes associações? Que caminho seguir nesse sentido da participação da sociedade civil? Porque a gente viu também que a sociedade civil tem uma contribuição muito grande nesse desenvolvimento das políticas públicas, né? Então,
O Uruguai é um exemplo interessante, porque não tem ainda uma política nacional definida, mas tem um engajamento significativo da sociedade civil, e a gente ouviu nas entrevistas que as associações estão buscando a aprovação de projetos de lei que já estão em tramitação. Como melhor organizar isso? Dentro dos próprios países, né? Bueno, A curva de experiência, os níveis de maturidade são diferentes. Acredito que deve, em primeiro lugar, temos que continuar cultivando os espaços de fortalecimento de capacidades. Bom, isso é importante, que exista um fortalecimento de capacidades, não só do ponto de vista do que é normativo da legislação, mas também temos que preparar a eles em termos relacionados com a farmacoeconomia. Não tem que ser especialistas, mas sim ter elementos importantes, porque isso facilitará a comunicação, a interlocução com os diferentes stakeholders. Isso é importante. Por outro lado, entendendo que esses diferentes níveis de maturidade, o exercício ou a prática da mentoria é fundamental. Esses líderes, eles, de associações de pacientes que têm mais experiência fazendo incidência política, participando de diferentes panoramas, cenários, trabalhando na criação de políticas públicas, devem ser as pessoas que têm que apoiar esses outros, ou esses futuros advocates no desenvolvimento, ou do início, ou nessa gestão, para poder conseguir que nos seus países tenham avanços importantes. Então, não só fazer esse fortalecimento de capacidades ou da tecnologia, hoje a tecnologia facilita isso, mas também trabalhar nesses exercícios de mentoria e compartilhar essas boas práticas. Esses casos de sucesso são fundamentais. Eu gostaria de incluir também que é importante documentar o que está sendo feito. Que pena, bom, eu sei que eu repito isso, mas há coisas importantes que estão sendo desenvolvidas na região. Muitas vezes eu vejo com preocupação quando eu participo em diferentes panoramas onde sou convidado, eu busco na literatura, ok? Sobre esses casos de sucesso, essas boas práticas que temos na região. E eu sei que estão acontecendo coisas, mas não se escreve sobre isso. Então, é importante documentar, escrever que existam publicações, que exista essa informação para que sirva e poder replicar e colocar em prática. Porque se estão acontecendo coisas, acredito que as coisas feitas da sociedade civil são importantes, mas estamos subestimando esse trabalho. E acredito que essa incidência da perspectiva social dos pacientes, que é um nível de expertise muito importante, que colabora com esses processos, devem ser documentados e devem ser publicados. Muito obrigada, Diego. Renato, gostaria de te agradecer mais uma vez pelo apoio nesse evento. A gente ouviu muitos porta-vozes falando sobre a importância da atuação da indústria farmacêutica no aprimoramento dessas políticas públicas para as pessoas com doenças raras, principalmente na parte de diagnóstico, de identificação das doenças, da conscientização sobre as doenças. Como muitos falaram aqui, são muitas doenças, né? Então, essa atuação educativa, né, de conscientização também recebeu destaque na fala desses porta-vozes, desses 8 países da América Latina. E, obviamente, a indústria contribui no desenvolvimento de novas terapias, de terapias inovadoras, de tratamentos e, embora seja parte economicamente interessada, obviamente, a gente está falando também de um mercado, né, o mercado farmacêutico, a indústria tem essa contribuição nesse processo. Então, gostaria de ouvir a sua avaliação enquanto presidente executivo de uma entidade representativa da indústria de inovação, como ampliar, né, a atuação da indústria. O Bruce deu uma entrevista para essa revista e ele fala muito dessa atuação local, ou seja, é uma empresa global que tem um conhecimento geral, né, de mercado, um conhecimento geral de saúde, mas que precisa também entender as complexidades regionais, seja de uma macro-região, seja de países específicos. Então, como a Interpharma vem atuando nesse caminho, né? Nessa instrução da indústria,
para essa ampliação do cuidado? Qual é a sua avaliação? Bom, boa tarde, né? Quase boa noite. Queria primeiro agradecer aí, Manuela, em seu nome, Origin, e por esse evento. Cumprimentar a Natan, presidente Francisco, Diego. Bom, eu vou pegar a fala final do Diego e vou rapidamente contar uma história que eu acho que é extremamente importante e as doenças raras nos dão uma lição no processo de desenvolvimento de uma própria política pública. Acho que é importantíssimo a gente registrar, Diego, o que nós estamos fazendo. O case Brasil, e o Brasil não está como o melhor avaliado nessa pesquisa, não é à toa. O case Brasil, ele foi um case que foi desenvolvido ao longo de muitos anos, não tantos assim, nós podemos falar isso de 2013, não vamos voltar para toda a ciência do diagnóstico, das sociedades que estudam a genética, aqui cumprimentar o João tá aqui, que é um especialista dentro da Anvisa nessa área. Não vamos pensar nisso, vamos pensar de fato quanto que a gente mudou a história dessas raras no Brasil. Mais ou menos ali 2014, 15, 16, 17, isso vem vindo. Então, acho que a primeira lição que nós temos é não generalizar o paciente. Claro que em algum momento a gente tem que colocar isso numa política completa, porque o paciente é tudo. São 200 milhões de pessoas que estão no Brasil, 51 milhões atendidas pelo sistema suplementar. Mas no final das contas, se o sistema suplementar brasileiro não funcionar, ele vai para o sistema público. Quando isso começa a ser de alto custo, a gente também tem esses escapes. Concordo com isso. Mas a gente não generalizou esse processo. Então, a Anvisa fez uma série de ações, por exemplo, citando como o primeiro passo para um medicamento chegar à população, ela tomou uma série de ações e impulsionou esse processo. Qual foi? Uma delas foi, não dá para a gente ficar esperando, às vezes, dossiês de registros completos, como são todas as doenças, porque elas não chegam. Os pacientes falecem. As crianças não chegam ao final desse tratamento. Então, ela começou a fazer uma série de desenvolvimentos para que essa peculiaridade desse paciente com rara fosse levada em consideração para efeito de registro de um medicamento. Eu estou falando da primeira etapa desse processo. Temos dúvida de que esse processo está bem feito? Então a gente precisa escrever e dizer, Diego, ter muito claro que nós não temos dúvida no Brasil da capacidade regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que ela faz no Brasil é feito com muita qualidade. Bom, ponto 1. A velocidade com que ela faz é adequada? Nós vamos travar a velocidade de atuação de uma agência, e estou fazendo uma hipótese, um questionamento, porque nós não damos conta, por exemplo, de absorver no nosso sistema público e privado a inovação. A indústria farmacêutica não desenvolve medicamento pensando em preço. Ela desenvolve medicamento pensando no resultado científico para aquilo. Até porque o desenvolvimento, normalmente, a base desse desenvolvimento, a doutora Terezinha está aqui, tem um grande histórico também, a base desse desenvolvimento não é uma indústria farmacêutica, é uma universidade. A base desse desenvolvimento são cientistas que são espalhados pelo mundo inteiro. Uma vez alguém me disse, dentro de um laboratório, que aquele laboratório tinha 12 mil pesquisadores. Eu falei, não tem como. Não tem 12 mil funcionários. Onde estão esses pesquisadores? E a gente fez essa pergunta, uma visita a uma indústria farmacêutica quando eu não era da Interpharma. E aí, quando terminou essa visita, eu era, nesse período, diretor da Anvisa. Quando a gente terminou essa visita, a empresa abriu o slide e mostrou todos os pesquisadores que estavam incubando ou fazendo pesquisa patrocinado por aquele laboratório. Mas não eram deles. Eram do laboratório da Universidade da Pensilvânia, do laboratório da Universidade do Japão, em vários países do mundo. Então, a indústria farmacêutica, a gente tem que desmistificar e deixar muito claro. Ela não desenvolve o medicamento pensando no preço. Ela desenvolve o medicamento pensando em mudar o custo das doenças. E a indústria está, na nossa opinião, fazendo esse trabalho. Trazendo a fronteira do tratamento para o mundo. Não foi assim. Não era assim. 2010, 2012, 2013, o Brasil não era a primeira onda de registro para a maioria dos medicamentos do país. Ou seja, o mundo tinha medicamentos para o qual o Brasil não tinha. Tivemos o vice-presidente Zé Alencar sendo tratado fora do Brasil porque o medicamento não tinha sido pedido registro no Brasil. E para ter o medicamento aqui tem que pedir o registro no país. Então, mudamos esse curso. Então, vamos entender que, fechando uma casinha, que o mundo regulatório do registro sanitário está funcionando corretamente. Tem base técnica para isso, está alinhado com o mundo, está fazendo na velocidade correta. Eu posso fazer uma crítica aqui, como Interpharma, quero um pouco mais rápido? Quero. Já foi 6 meses, está 2 anos. João, não dá, demora um pouquinho, isso aumenta o custo e tal.
Primeiro passo. Segundo passo. Precisamos refletir sobre o preço. Óbvio. Real. Ninguém nega essa discussão. Cada vez mais, esses medicamentos chegam com um valor maior. Por que isso? Pela fala que o Tom fez e que o primeiro painel discutiu. Nós estamos indo para uma ciência genética. Nós estamos indo para um grau de precisão que talvez não tenhamos nunca mais, e no dia que me apresentaram esse primeiro estudo eu fiquei também muito chocado, não tenhamos nunca mais o estudo Júpiter, que estuda a atorvastatina. Que tem milhares de pacientes estudados, milhares. Nunca mais teremos isso. Talvez os estudos agora sejam nichados. Então é preciso também, Diego, eu vou fazer minha fala quase com o roteiro da sua última fala. É preciso dizer isso, porque as pessoas precisam conhecer como que esse mundo está acontecendo. E não tem como a gente ir contra isso. Alguém vai dizer que você tem um mapeamento genético, João, que você tem uma precisão genética, você consegue fazer um marcador genético, que você consegue fazer uma alteração, colocar um agente ali dentro. Vou simplificar a história, porque uma vez me disseram, não fala técnico, fala simples para as pessoas entenderem. Que a gente consegue fazer uma alteração, devolver para o corpo de uma pessoa e fazer a cura. A cura. Se não é a cura, é a diminuição, talvez, de muitos agravos. Estamos usando bem ou não é outra crítica. Preço está lá, tem um preço, tem um cálculo para isso. O sistema de preço brasileiro é um sistema extremamente relevante, estudado no mundo, cesta de 9 países, mais o país que fabrica essa molécula. Está em revisão? Tá, que bom que esteja. Ninguém se nega a fazer essa revisão, isso tem que ser feito, é uma norma de 2004. Porém, o racional está, como dizia meu professor de mestrado, o racional que está por trás do PowerPoint, não do PowerPoint, o por trás do PowerPoint nós estamos indo para um nível de precisão que talvez a gente não tenha mais precedente. Não tenha mais precedente. Como vamos resolver isso? Não sei, Diego. Não sei. Quando eu vejo a pesquisa que a primeira página é quanto se coloca no orçamento da saúde, eu começo a pensar, será que agora não está na hora de a gente brigar por outros orçamentos? Vamos gastar menos com outra coisa, vamos gastar mais com saúde. Política de escolha. Então, acho que nós temos também uma sintonia e talvez esse preço tenha um grau de equilíbrio e de adequação bom. E aqui faço só um parênteses que foi muito rápido, que é o uso desse produto. Tem que saber como é que a gente usa e eu vou falar lá na frente. Sistema de incorporação, que é a última etapa para o medicamento chegar à população. A gente não pode generalizar. Volto à minha fala inicial. Por que a Rara chegou onde chegou, Diego, no Brasil? Porque a Conitec, quando vai avalizar um medicamento para a Rara, ela não se restringe a avaliações de critérios que foram do passado. De limiar, por exemplo, de custo-efetividade. Um quali por paciente. Dá R$45 mil por produto. Por exemplo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem produto para algumas doenças que serão esse valor. Como que nós vamos fazer? O Ministério fez bem? Fez. Incorporou e aprovou o preço tricáfita, está lá. 15 PIBs per capita. Que bom. Então vamos discutir que o modelo não pode ser generalizado. Nem sempre limiar de custo-efetividade. É um modelo de multicritério, pode ser um modelo de multicritério. Como nós vamos fazer isso? Onde nós vamos aplicar os melhores recursos? Onde que o medicamento tem um efeito real importante, uma eficácia importante, onde ele muda realmente o padrão de tratamento. É por isso que tem métodos novos. Eu não vou aqui numa palestra, a fala não é para isso. Tem métodos para isso, compartilhamento de risco, tem uma série de instrumentos que a gente pode fazer. Para que estou dizendo isso? A gente não pode, eu gosto também da fala e falo muito, a gente não tem uma bala de prata, mas a gente tem vários problemas de prata. Então, assim, a gente vai ter que arrumar um jeito de resolver isso. Então, é para dizer que a história da Rara no Brasil, e é muito importante essa pesquisa mostrar que o Brasil está no topo desse processo, é por isso, porque ninguém travou o que era diferente. Ninguém travou, precisava ser feito diferente. Ao longo de muitos anos. Não muitos, sei lá, vamos botar, arredondar, presidente, de 10 a 22, de 10 a 20, 10 anos, 12 anos, 15 anos. O Natan sabe muito mais do que eu dessa história. Então, não generalizar é o futuro. Para que a gente tenha esse resultado. A indústria farmacêutica está cumprindo, Manuela, na minha opinião, o seu trabalho. É um desafio,
sem dúvida, para todo mundo. Temos que juntar as mãos para arrumar uma solução para isso. Fico feliz quando vejo uma área do Ministério especializada nisso. Fico feliz quando vejo alguém extremamente capacitado para isso. Fico feliz quando vejo o Ministério se movimentando e fazendo toda uma separação do que é raro na atenção especializada, mas eu fico triste quando eu vejo que isso também não é único, porque tem a oncologia para trás disso, tem a cardiologia para trás disso. E aí, conectando um pouco com a fala do presidente Francisco, eu acho também muito importante que a gente vire um pouco essa história, porque para rara, para doenças que já nascem doentes, a gente não tem uma solução. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44 anos. Trabalho com isso há um bom tempo já. É inadmissível o que eu estou fazendo nos meus últimos 10 meses. E estou me criticando. Acordo de manhã todos os dias e falo assim, levanta-se da manhã, apesar de ter dormido 2 horas da manhã, você vai levantar e 5h30, 6 horas você vai fazer uma coisa. De 6 horas, 7. Só tenho isso. 7 horas eu tenho que tomar café, 7h30, 8 horas começa as calls. E vai embora. Isso é cuidar da saúde. E a gente precisa ter uma estratégia que não negue o medicamento quando ele é necessário, independentemente do preço, independente do desafio de controle dele, independente do que eu vou fazer para controlar o dado, para acompanhar a jornada do paciente, ela é difícil pra caramba, o paciente é único, independente, é preciso eu dei esse medicamento para algumas pessoas. Medicamento, é fácil falar isso. A gente é profissional e litiga nisso todo dia. Medicamento é no lugar certo, é para a pessoa certa, na quantidade certa e no momento certo. O que eu estou achando, e aqui fazendo um paralelo, é que o Brasil, a gente tem que escrever, tem que dizer e tem que tomar um cuidado para a gente não andar para trás ou parar. Porque os pacientes não esperam. Não espero. Se a gente ver a história de quem estava aqui, eu conto porque ele conta isso todo dia, do filho do Tom, do Tony, a gente vai entender o que é isso. E no primeiro dia que ele foi na minha sala para dizer o que era essa jornada, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nessa história, a gente precisa começar a fazer um arcabouço regulatório, um arcabouço legal diferente. Então, a indústria farmacêutica está pronta para isso, nós não vamos parar a ciência, independente, Manuela, de qualquer desafio que nós precisamos enfrentar. Seja no preço, seja na incorporação, seja na regulação, seja em dar conhecimento para as pessoas, como esse momento está dando. Sim, espero que muitos estejam assistindo, espero que todos compreendam que existem doenças e doenças. Generalizar faz mal. Ninguém chega no médico, e às vezes eu falo isso também, é muito bom, né? Chega no médico e fala assim, não, você tem qualquer coisa doente aí, toma isso. Não, peraí, não é qualquer coisa, qual que é a doença, doutor? Não dá para você me generalizar, me diz aí qual que é, eu quero sair daqui com um diagnóstico preciso. E aí o teste do pezinho é fundamental, acelerar o diagnóstico é fundamental. Estamos usando mal? Estamos. A gente sabe disso, estamos como país. Tem cases nos jornais todos os dias. Independente de que indústria que é, A, B ou C, está errado. Isso a gente tem que combater. Mas a gente não pode combater, por exemplo, que um paciente ou... às vezes algumas palavras são mais difíceis de dizer, mas a gente não pode dizer que a exceção faz uma regra mudar. Então, o mau uso de um medicamento não pode fazer com que todo esse potencial que esse medicamento pode trazer para a sociedade seja negado. Então, imagine uma criança com AME, que tome esse medicamento na hora certa, talvez os eventos e os problemas que ela terão, quando elas são muito pequenos. E eu já disse isso publicamente, vou terminar minha fala dizendo isso. Essa pauta não é uma pauta sem coração. Eu também gosto muito disso. Acho que eu me divirto com o que eu faço isso sorrindo, independentemente de acordar às vezes, Roberta, muito tiririca, que era bom ficar um pouquinho mais. Mas eu nasci em 80, em Teresina, no Piauí. Meu pai morava lá. Em 81, meu irmão nasceu com uma doença congênita e meu pai foi para São Paulo fazer um tratamento com ele de coração. Doença absolutamente comum hoje, não tem problema nenhum, não é rara, nada. Só que naquele momento, meu pai, na Beneficência Portuguesa, resolveu, vou fazer um check-up, doutor. Fez um check-up. Descobriu uma doença. O médico disse para ele, em 81, que se a ciência evoluísse mais rápida que ele seria salvo. Se a ciência não evoluísse tão rápido, ele morreria. Ele morreu em 2000,
com 57 anos, com fibrose pulmonar, para a qual a gente tem tricafta registrada o ano passado. Se ele tivesse tomado esse medicamento em 1981, provavelmente ele teria jogado bola comigo. Nunca jogou. Muitas coisas físicas ele nunca fez. E como ele disse, eu vou morrer afogado seco. Não é para qualquer um. E ele morreu tranquilo, sem nenhum estresse, consciente do que ele ia fazer. Na fila de transplante do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, com o Dr. Camargo, que era o melhor transplantador de pulmão do Brasil. Ele tinha muita oportunidade, ele era do governo, ele tinha um puta acesso. Um excelente acesso para isso. Mudou o quê? Nada. Quanto custaria aquele transplante? Qual foi a jornada dele ao longo do tempo inteiro? Tomando oxigênio, fazendo uma série de tratamentos, uma série de medicações, porque houve muitas medicações. No começo diziam que ele tinha sido envenenado. E um dia, você foi, não foi, nunca teve isso. Então, gente, só para contar e não generalizar, os desafios serão enfrentados pela Interfarm, pela indústria farmacêutica, sem nenhum problema, com o mais alto grau de técnica que for possível. Obrigado mais uma vez, desculpe me alongar um pouco. Muito obrigada, Renato. Eu queria aproveitar para fazer uma menção aqui ao João Batista, que é o gerente responsável pela área de terapias avançadas na Anvisa, e dizer, né, que o Brasil foi precursor no marco regulatório, no recebimento de registros dessas terapias avançadas. Daria para a gente fazer um debate aqui só sobre isso, mas nosso tempo é curto, então eu deixo aqui o meu agradecimento pela presença do João aqui nos acompanhando. São muitas questões, né, e pouco tempo para falar de tanta coisa. E aí, como a gente tá falando sobre tirar o que está escrito do papel, eu vou pedir para a gente finalizar esse debate, que cada um diga uma ação prioritária dentro aí das suas áreas, para tornar esse acesso a uma saúde digna às pessoas com doenças raras possível de uma maneira equitativa nessa nossa macro-região que é cheia de potencialidades. Começando, então, pelo Natan, no Executivo, sobre essa organização do sistema, os desafios, né, do SUS. Qual é a sua ação prioritária para os próximos anos? Antes, eu queria só fazer uma complementaçãozinha. O Renato trouxe uma fala muito potente, mas eu queria fazer uma correção, Renato. A indicação de incorporação pela Conitec não é a última etapa. A gente tem uma etapa de efetiva disponibilização da tecnologia, que é o que eu faço hoje dentro do Ministério da Saúde, e que também tem seus entraves, né? Muito bem dito. Então, e que leva um tempo, inclusive, que enfim, a gente está trabalhando nisso. Mas, pensando em ação, né, o que a gente tem feito enquanto coordenação de doenças raras? É aumentar a capacidade instalada e a sensibilidade do sistema para as pessoas com doenças raras. Então, esse o nosso mote, né? Acolher, né? Cuidar e fazer as pessoas conhecerem as doenças raras para que o sistema seja sensível e dê, né, o devido cuidado para essas pessoas. Muito obrigada. Doutor Francisco, por favor, suas considerações finais e, se possível, esse comprometimento com uma ação para os próximos tempos. Olha, acima de tudo, dizer do compromisso da Comissão de Saúde sobre a importância desse tema, o nosso compromisso não com uma ação concreta, mas com o manuseio dessa agenda dentro da Comissão de Saúde, para que tenhamos a priorização nas audiências públicas, no agendamento, na tramitação dos projetos de lei, que percebamos que eles vão ampliar acesso e que se pense em sustentabilidade também no sistema de saúde, né? Então, esse realmente será uma premissa que nós vamos buscar fazer na condução desse trabalho, né? Agradecer a oportunidade desse momento. Acho que é sempre também para nós que somos parlamentares, eu que também profissional de saúde, momento de aprender um pouco mais, né?
e manter esse ambiente de diálogo permanente para que cada um, na sua área, na sua especificidade, na sua capacidade de poder agregar sugestões para que assim a gente possa construir soluções de impactos mais efetivos para esses pacientes de doenças raras. Muito obrigada, doutor Francisco. Diego, suas considerações finais e seus compromissos para o futuro próximo. Eu vou falar da perspectiva da macro-região. Minha recomendação é trabalhar em diminuir os gaps que temos, porque temos uma região muito diversa e o estudo está mostrando isso. E diminuir esses gaps, principalmente o primeiro, de haver um reconhecimento dessa população de caráter positivo em relação à população para que possa ter a priorização necessária, primeiro. Segundo, temos que avançar mais que em políticas, em planos nacionais de gestão. Cada país deve ter planos com as ações muito concretas que sejam mensuráveis para poder fazer o acompanhamento desses avanços. E, número 3, para terminar, uma das grandes preocupações é a sustentabilidade do nosso sistema de saúde, no geral, de todos os países. Buscar alternativas inovadoras de financiamento para os nossos países, procurar essas boas práticas nos casos de sucesso. E essas conversas não tem que ser só de um ou dois atores. É uma responsabilidade exclusiva de governos ou do legislativo. É uma responsabilidade de todos os agentes do setor. Muito obrigada, Diego. Renato, para a gente fechar esse debate, então, suas considerações finais e o seu compromisso enquanto representante da indústria de inovação. Bom, minha consideração final é, primeiro, manter, meu desafio e minha observação para o futuro é manter essa pauta no foco das políticas públicas de saúde, para que ela não seja, como ela já foi, uma pauta lateral, uma pauta adjacente. As pessoas estão aí, cada vez mais essa genética vai avançar e a gente está vendo um progresso bom, adequado para o tratamento dessas doenças. Acho que esse é o primeiro ponto. Treinar e qualificar essas pessoas. A Interpharma já fez uma cartilha genética para profissionais de saúde de atenção primária. Isso é importante também, como o Nathan falou, ou seja, não dá para a gente colocar geneticista e gente especializada em todos os lugares. Como é que a gente acha essas pessoas? Como é que a gente pega elas mais rápido e coloca no sistema adequado? Então, manter esse nível de capacitação e de qualificação desse sistema também é um desafio. E acho que, por último, o grande desafio de vários países do mundo, não será só do Brasil, e para raras isso ainda é maior pelo custo que está envolvido nesse tratamento, é ter financiamento, ter recurso para pagar esses produtos. E aí, mais uma vez, acho que tem que ter uma conexão entre cuidar com a saúde, economizar onde a gente pode economizar, guardar onde a gente pode guardar, fazer com que os problemas de saúde, Manuela, cheguem mais tarde. Antigamente a gente vivia até 65, 70, a gente está vivendo até 90, 95. Tem gente muito próxima de mim, eu não tenho nem pai nem mãe, mas eu tenho gente muito próxima de mim que está com 90 anos. Como é que a gente chega também com a saúde melhor mais tarde? Isso descomprime o sistema. E aí o Nathan vai ter recursos, de fato, deslocados de algum lugar para fazer frente a esse processo. E buscar orçamento. Porque às vezes eu fico triste quando a gente compara orçamento, presidente Francisco, de órgãos, estou falando do Brasil mesmo, e a gente olha assim, caramba, é tanto dinheiro nisso, mas não tem aqui. Então a Interpharma fez uma avaliação do orçamento da saúde no Brasil e a gente fica vendo assim, fiz alguns exemplos de como é que está o orçamento de, não vou citar aqui, pelo amor de Deus, porque ninguém quer essa concorrência, isso é para o Nathan lá no Ministério quando estiver discutindo e para o Francisco, deputado Francisco quando estiver votando. Por que tanto dinheiro lá e não aqui? Que escolha é essa? Se a saúde é prioridade, se a segurança é prioridade, então vamos fazer com que ela seja prioridade mesmo, Nathan. Porque quando se bota tanto recurso, às vezes, em alguns projetos, e a gente já viu lançamentos públicos, tanto dinheiro, você fala assim, putz, cadê um pedacinho disso para cá? Então, ter essa disputa para o orçamento de uma maneira saudável e não mais intrasetorial, mas intersetorial. Vamos fazer com que essa pizza seja um pouco maior. Obrigado, Manuela. Muito obrigada, Renato. Obrigada a todos pela participação. Obrigada a todos que acompanharam presencialmente e também na nossa transmissão ao vivo. Encerramos por aqui o segundo debate. Espero que a gente tenha aí esse compartilhamento de ideias que, de fato,
elas possam sair do papel. Obrigada.